O que estava acontecendo é que o Brasil estava com uma tarifa de mais 40 que ninguém tinha. Esse é que era o problema. Aí você efetivamente perdia competitividade. Mas nós temos que aguardar agora, com cautela, os desdobramentos que vão ocorrer. Agora, é importante que acho que vai fortalecer a relação Brasil-Estados Unidos. O senhor saberia dizer, ou o Ministério, quanto os exportadores entregaram de tarifaço nesse período todo? Olha, o ressarcimento será para as empresas. Então, é um assunto, vamos dizer, empresarial. Nós podemos levantar esses dados e passar depois para vocês, porque isso foi reduzindo gradualmente. Começou a tarifa 10, depois ficou 10 mais 40, depois saiu celulose, depois saiu alguns tipos de madeira industrial e móvel, depois saiu café, depois saiu carne, depois saiu frutas, não todas, mas uma parte. Então você teve aí várias ordens executivas, mas é possível a gente ter uma ideia aproximada de números para você. A decisão de hoje não afeta ou não atinge aço e alumínio, porque não afetou a seção 232. A seção 232 tinha 50% aço e alumínio, só que era para o mundo inteiro, a seção 232. Então, a seção 232, nós perdíamos competitividade para quem estava dentro dos Estados Unidos. Então, o que mais afetava realmente era o 10 mais 40. Presidente, o presidente Trump disse que essa decisão da Suprema Corte foi por influência estrangeira, fez um monte de crítica, e tem alguns especialistas dizendo que o Trump tem outros mecanismos para acionar outras tarifas. Não existe um receio do governo brasileiro de que, com a decisão da Suprema Corte, que não foi bem recebida, venham mais tarifas e haja um revés? Olha, o governo brasileiro não entrou na justiça, então, nem como amicus curiae, não entrou na justiça. Essa foi uma ação interna que correu dentro dos Estados Unidos. A disposição do Brasil sempre foi do diálogo, tanto é que, independentemente dessa decisão, está pré-agendado para o mês de março um encontro entre os presidentes Trump e o presidente Lula. E acho que esse diálogo deve até crescer, né, as negociações e o diálogo até se fortalecerem mais. O senhor falou de outros assuntos. Quais assuntos entrariam na pauta? Olha, você tem, além das questões tarifárias, que o Brasil tem tarifa baixa, média de 2,7, e os Estados Unidos é superavitário, você tem outros temas. Um tema que está agora na pauta da próxima semana, o Redata. Tem inúmeras empresas americanas interessadas em investir em data center no Brasil, então a aprovação do Redata. Você tem minerais estratégicos e terras raras, que é um tema relevante. Enfim, você tem um conjunto de questões. Eu me lembro que numa das conversas com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o embaixador Gria, do ISTR, eles tinham falado do etanol, da dificuldade de conseguir o certificado do Renova Bio. Nós resolvemos isso. Então, você pode ter outras questões tarifárias que a gente possa avançar. Presidente, sobre a decisão de hoje, especificamente, vocês têm uma leitura de quais setores, segmentos vão ser mais beneficiados por essa retirada tarifária, por exemplo, móveis, qual tipo de produto desses 22% ainda estavam tarifados e que foi mais afetado pelo tarifário? Vou dar alguns exemplos. Armamento, né? A Taurus era uma empresa que exportava muito para os Estados Unidos. Máquinas, tanto linha amarela, que são máquinas rodoviárias, como agrícolas, motores, madeira. O Espírito Santo tem uma exportação importante de pedras ornamentais, mas mesmo alguns tipos de fruta,
café solúvel, porque tinha sido tirado o café torrado e o café verde, mas não o café solúvel. Enfim, reiterar que é uma decisão importante, fortalece a relação comercial Brasil-Estados Unidos, a negociação continua, o diálogo continua, e o que nós esperamos é ter mais comércio, mais investimento recíproco e crescimento das economias. Sobre o mercado comum europeu e o Mercosul, parece que está parado, né? Não, está indo muito bem. Deve ser aprovado agora, dia 24, no Parlasul. Então, na Câmara Federal, a comissão do Parlasul deve aprovar a internalização do acordo. Em seguida, vai ao Senado Federal. E sendo aprovado no Senado e assinado pelo presidente, nós temos a internalização. Você já tem os efeitos do acordo, que é o maior acordo do mundo, do ponto de vista de blocos, porque reúne os 27 países europeus, os nossos do Mercosul, os 4, no futuro a Bolívia também, 5, e um mercado de 22 trilhões de dólares. Então, um acordo super importante, que a gente espera a internalização em questão de semanas. Quais são os próximos passos agora, depois da decisão do Supremo? O que vocês vão procurar novamente? Algum secretário? Como que vai ser? Ou vai só esperar a reunião entre os dois presidentes, Lula e Trump? Não, as conversas estavam ocorrendo, elas continuarão, né? Diálogo e negociação, essa orientação do presidente Lula, e o Brasil caminhou bem nesse período e entendo que nós vamos poder avançar ainda mais. Então, esse é Uma última dúvida. Formalmente tem que esperar a publicação de um documento por parte do governo, oficializando como vai ficar, para que a gente consiga orientar as empresas brasileiras? Não, o que existe é o seguinte, já foi publicada a decisão da Suprema Corte. O presidente disse agora há pouco que vai, nos próximos 3 dias, utilizando a seção 122, estabelecer uma alíquota geral de 10%. Então, a gente tem que aguardar esta publicação e os desdobramentos jurídicos de muitas dúvidas que existem, mas que vão sendo esclarecidas no desdobramento do processo.